Agora, sejam todos bem-vindos. Eu vou revisar o conteúdo da página 61. Eu vou revisar esse conteúdo da página 61. Conteúdo, revisão desse conteúdo que eu expliquei na aula anterior. E eu vou explicar novamente agora para vocês. Então, vocês acompanhem comigo. Só tem alguns alunos que ainda estão chegando agora. Para quem está chegando, eu vou fazer a explicação da página, está na página 61. Certo? Vou compartilhar com vocês agora o livro, para vocês acompanharem comigo. Aqui, ó, nessa página 61, ok? Quem ainda não abriu o livro, está nessa página aqui. Transitividade e predicação. Nós vimos na aula passada o verbo transitivo e o verbo intransitivo. Nós vimos que, dependendo do contexto, né, alguns verbos eles podem ser transitivos diretos, outros podem ser transitivos indiretos e outros podem ser bitransitivo ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E também temos os intransitivos, que são os verbos que já têm sentido completo. Ok? Então, na aula passada eu expliquei uma parte de uns slides que eu fiz, e agora eu vou ler no livro de vocês. Eu também já li uma parte aqui do livro, mas eu vou rever essa parte aqui, tá? Então, ali no início, nos diz assim, você já percebeu transitividade e predicação, né? Você já percebeu que nas frases, algumas precisam vir acompanhadas de outros termos para transmitirem ideia com sentido completo, enquanto outras não precisam? Para compreender os sentidos das orações ou para comunicar intenções oralmente ou por escrito, é preciso organizar as palavras, pensando que relações entre elas são necessárias para que sejam minimamente compreendidas. Então, ali nós temos a transitividade, diz respeito, né, às relações entre as palavras na oração e relações que dependem do contexto em que se estão empregando as palavras e das características que essas possuem para transmitir ideias. Então, nós vamos observar aqui, nessa oração, eu fotografei hoje. Aqui nós temos o sujeito e logo após o verbo fotografar. Então, ali, quando eu digo eu fotografei hoje, se eu paro a oração aqui nesse verbo, nós sabemos que aqui ele tem sentido completo. Por que tem sentido completo? Porque se eu falo, eu fotografei hoje pela manhã, né, em vários lugares, eu posso dizer, porque quem fotografa, fotografa. Só existe uma forma de fotografar, usar uma câmera, não é? Para fotografar. Então, aqui o verbo, ele já traz a base para a compreensão da mensagem dessa frase aqui. Então, não necessitando de outras palavras para completar o sentido do verbo fotografar. Agora, se nós observarmos aqui, eu tirei uma foto hoje. E paro a oração aqui no verbo, então se eu digo eu tirei, eu chego para vocês e falo assim, eu tirei. Aí vocês vão perguntar para mim, tirou? Você tirou o quê? Não é? O que você tirou? Então, esse verbo aqui, ele não tem sentido completo, ou seja, ele precisa de um complemento para completar o significado dele. Porque quem tira, vai tirar alguma coisa. Então, aqui tem a explicação. Se você parasse sua mensagem no verbo tirei, logo alguém perguntaria, o que você tirou? O verbo precisa transitar. O que é isso, né? Contar com outro tempo, ou seja, qual é o complemento dele aqui dentro dessa oração? O que o sujeito da oração fez? Né? Qual é a ação que ele praticou? Tirou. Tirou o quê? Uma foto. Então, aqui, contar com outro termo, né? Uma foto, para que a ideia
desse verbo, desse contexto, dentro desse contexto, ele tenha significado, ok? Então, aqui, se eu falo eu tirei, tirou, quem tirou, tira alguma coisa. Tirou o quê? O que você tirou, certo? Agora, observem esse outro exemplo aqui. Eu gosto de fotografar. Se eu digo para vocês assim, eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então, quando eu digo eu gosto, eu preciso acrescentar um complemento a esse verbo. Então, eu faço aqui na explicação nós temos, né? Se você parasse de escrever aqui no verbo gosto, seria necessário perguntar de que você gosta. Então, eu gosto. Eu gosto de quê? Então, aqui gostar é outro verbo que precisa de um termo de fotografar, que é o complemento desse verbo aqui, para que a ideia ela esteja completa dentro dessa oração. Então, olha, como você viu, são substantivos, adjetivos, advérbios e verbos. Eles podem, quando usados nas orações, necessitar ou não de outros termos para completar seus sentidos, para a compreensão mínima da mensagem. Isso chama-se transitividade. Isso aqui nós chamamos de transitividade. Dependendo do contexto, a transitividade da palavra ela pode mudar. Então, ali, o verbo gostar, nos exemplos anteriores, precisou de um complemento para o seu sentido. Então, se eu colocasse assim dentro do contexto essas duas orações, você gosta de fotografar? Aí a pessoa responde, gosto muito. Agora nós vamos destacar as frases isoladas. Isoladas, mas observando o contexto. Então, eu preciso classificar esse verbo e aqui nessa oração também. Então, ali, você gosta. Gosta de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, de que a pessoa gosta? De fotografar. Agora, eu fiz uma pergunta e a pessoa respondeu, gosto, eu gosto muito. Aqui nós temos um sujeito oculto. Então, eu diria, eu gosto muito. Eu paro a oração aqui no verbo gostar. Então, ali, eu gosto. Quando alguém pergunta para mim, faz esse tipo de pergunta, você gosta de fotografar? Eu digo, sim, eu gosto muito. Eu paro a oração aqui e nessa oração ele já tem sentido completo. Por que aqui tem sentido completo? Porque observando a pergunta feita anteriormente, eu já sei qual é o contexto. Então, nesse caso aqui, o verbo é transitivo indireto e aqui nessa oração o verbo é intransitivo, porque muito aqui não é complemento do verbo, ele é um advérbio de intensidade, ou chamamos de adjunto adverbial de intensidade. Então, se vocês observarem ali, na primeira fala do diálogo, o verbo precisou de um complemento. Então, já na segunda frase, não foi necessário o complemento, pois os participantes desse diálogo aqui, observam que isso aqui é um diálogo, e você que está lendo já sabe qual é aquilo de que a pessoa está perguntando, não é? Então, que é no caso aqui de fotografar. Então, eu digo que nessa primeira oração o verbo é transitivo indireto, porque o complemento aqui tem uma preposição, e aqui nessa outra, ele não precisa de complemento, porque eu já sei o contexto. Então, aqui ele é um verbo intransitivo, ok? Então, vamos observar ali, nessa segunda página, na próxima página ali, vamos ver. Aqui nós temos verbo intransitivo, é o verbo que expressa predicação completa e ele não exige nenhum complemento, ou seja, né? Ele não exige nenhum complemento. Quando eu digo assim, amanheceu, hoje, né? No caso, amanheceu, precisa alguém explicar
o que é essa ação de amanhecer? Não, quando eu digo amanheceu, todos nós já sabemos, já tem o sentido completo, porque é uma única ação que é representado aqui, a de amanhecer. Agora, se eu disser assim, o menino sorriu, quem sorri, sorri, certo? Então, aqui não preciso explicar qual é essa ação que esse sujeito da oração aqui praticou. Então, nós temos aqui um verbo intransitivo. São aqueles verbos que já têm a predicação completa, eles não precisam de complementos, correto? São verbos que não precisam de complementos. São os verbos intransitivos. Agora nós temos ali o verbo transitivo direto. É o verbo que exige um complemento, ou seja, é um termo que complete o sentido dele, que é chamado de complemento verbal. Então, nós vamos ver ali o que seria esse complemento verbal, complemento do verbo, mas aqui nós vamos chamá-lo de uma outra forma, né? Nós temos um exemplo aqui. O motorista fotografou o motoqueiro ao celular. Se eu paro a oração aqui, no verbo, o motorista fotografou. Quem fotografa vai fotografar alguma coisa. Então, ele fotografou. Fotografou quem? Ele fotografou aqui no caso, o motoqueiro. Eu faço a pergunta quem, porque aqui é uma pessoa. Eu não vou fazer a pergunta o quê, tá? Agora, se eu digo aqui nessa outra oração, você precisa de um bom fotógrafo. Paro a oração aqui no verbo precisa, e eu digo, você precisa, não tem sentido completo. É necessário um complemento, porque quem precisa, precisa de algo. No caso aqui, precisa de quê? De um bom fotógrafo. Agora, se nós observarmos, note que no segundo exemplo, aqui, aparece uma preposição. Então, o que é a preposição? É a palavrinha que está ligando uma palavra a outra. No caso aqui, liga o verbo, né, ao complemento dele, aqui no caso, de um bom fotógrafo. Desculpa, o verbo, ele está ligando exatamente aqui ao fotógrafo, ok? Ao substantivo ali. Então, nos dois exemplos, os verbos ligam-se aos respectivos complementos de maneiras diferentes. Então, em decorrência disso, os verbos transitivos subdividem-se em 3 tipos. Então, nós temos lá o primeiro, que é o verbo transitivo direto, depois nós temos o verbo transitivo indireto, e logo aqui acima nós vamos ter o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, vamos primeiro a esse aqui. O que é o verbo transitivo direto? É aquele verbo que se liga diretamente ao complemento sem, ou seja, eu não vou utilizar uma preposição. É o verbo transitivo direto. Ele precisa do complemento que não tenha preposição, ok? Aqui nós temos um exemplo e desculpa, eu esqueci de falar que o verbo transitivo direto exige o complemento e o nome desse complemento será objeto direto. Então, eu tenho aqui, o fotógrafo acompanhou a manifestação. Eu paro a oração aqui no verbo, acompanhou. Ele é um verbo transitivo direto. Por que eu sei que ele é verbo transitivo direto? Porque aqui eu digo, ele acompanhou. Quem acompanha, acompanha algo. Acompanhou o quê? Eu faço a pergunta o quê? Então, ali, ele acompanhou o quê? A manifestação. Então, o termo a manifestação completa o significado do verbo acompanhar. Se você observa aqui, a é um artigo, manifestação, substantivo. Então, eu não tenho preposição aqui para completar o significado desse verbo aqui. Então, eu tenho verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto exige um complemento que não tenha preposição. Observe esse outro exemplo. A fotografia registrou a cena. A fotografia registrou. Registrou o quê? Registrou a cena. Se vocês observarem também, aqui nós temos um artigo,
e um substantivo, ok? Quem registra, registra algo. Verbo transitivo direto. Registrou o quê? Verbo não tem preposição, então aqui é um objeto direto, que é o nome do complemento desse verbo transitivo direto. Então, ali, para ficar fácil para vocês lembrarem, a pergunta que eu faço após o verbo transitivo direto é essa perguntinha aqui. O que eu faço para coisas. E aqui nesse exemplo, ó, o motorista fotografou o motoqueiro. Eu não vou dizer o motorista fotografou o quê? O motoqueiro. Eu vou dizer ele fotografou quem? Então, para o verbo transitivo direto, eu uso a pergunta o que para coisas e quem para pessoas. Correto? Não sei se vocês anotaram, mas as duas perguntinhas que eu faço para o verbo transitivo direto. O que, quem, certo? Agora nós temos aqui o verbo transitivo indireto. Então, é aquele verbo que se liga ao complemento, fazendo uso de preposição. Seu complemento chama-se objeto indireto. Então, todos eles nós sabemos que são complementos verbais. Só que aqui no caso, por ser um verbo transitivo indireto, ele vai se chamar objeto indireto, né? Semelhante aqui o transitivo direto, que o nome do complemento é objeto direto, certo? Vamos observar essas orações aqui abaixo. O jornalista duvida das evidências. Para a oração aqui no verbo, o jornalista duvida. Quem duvida, duvida de alguma coisa. No caso aqui, o jornalista duvida de quê? Olha aqui a perguntinha que eu faço. De quê? Por quê, gente? Aqui esse das, se você for observar, ela é formado da preposição de mais o artigo as. Então, eu formo, quando tem a junção da preposição de mais o artigo as, eu digo que aqui tem uma preposição, porque eu vou fazer a pergunta após o verbo com a preposição que inicia esse complemento aqui. Então, no caso, o jornalista duvida. Duvida de quê? Das evidências. Então, esse das evidências completa o significado do verbo duvidar, certo? Aí nós temos ali esse outro exemplo. O motociclista obedeceu às normas de trânsito. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Aí nesse verbo, após esse verbo aqui, observem que temos as e ele tem um sinal grave. Esse sinal grave aqui indica que há crase aqui. O que é isso? É quando tem a junção da preposição a mais o artigo as, ok? Então, eu vou fazer a pergunta após o verbo com a preposição que inicia esse complemento. Isso é um verbo transitivo indireto porque o complemento tem preposição. O motociclista obedeceu. Obedeceu a quê? As normas de trânsito. Então, vocês vão observar ali, verbo transitivo indireto, ele sempre vai fazer uma pergunta com as preposições que iniciam o complemento, tá? O verbo transitivo indireto, vou repetir, você vai fazer a pergunta após ao verbo com a preposição que inicia o complemento, certo? A que, de que, para que, com que. Agora, se você observar ali na outra página, o verbo transitivo direto e indireto. Então, aqui no caso, ele pode ser chamado também de bitransitivo. Já sabemos que ele precisa de dois complementos. Um para o verbo transitivo direto e outro do verbo transitivo indireto. Ou seja, ele vai precisar um complemento sem o auxílio da preposição e o outro com o auxílio da preposição, tá? Então, aqui nós temos o verbo
cuja predicação é duplamente incompleta. Ele vai precisar desses dois complementos, né? Um sem preposição, outro com preposição. Observem aqui essa oração. A criança pediu à mãe suas fotos de bebê. Quem pede, pede alguma coisa a alguém, ok? Então, a pergunta que eu faço, observem aqui também, ó, nesse A, nós temos esse sinal grave. É semelhante ao acento agudo, só que ao contrário, tá? Então, ali, ele pediu a quem? Olha aqui a pergunta, junto com a preposição que inicia o complemento. Pediu a quem? A mãe. Mas o que ele pediu à mãe? Então, ali nós temos a pergunta, o que, a quem, certo? O verbo transitivo direto, nós vamos utilizar essas duas perguntas. Se ele viesse invertido aqui, viesse assim, a criança pediu suas fotos de bebê à mãe. Pediu o que, a quem, certo? Aqui, esse complemento com preposição, aqui não tem preposição. Tem aqui o pronome acompanhado do substantivo, e aí o complemento para esse nome aqui, mas não o complemento do verbo, tá? Que se você observar, mas tem uma preposição aqui, mas não é essa que nós vamos observar, tá? A criança pediu a quem? Objeto indireto. O que? Objeto direto. Correto? Então, nós fazemos sempre essa perguntinha ao verbo transitivo direto e indireto. A que, a quem, o que? Ou o que, a quem. Certo? Aí nós temos aqui um outro exemplo que é do verbo de ligação. O verbo de ligação, nós já estudamos no exercício anterior, que nos tipos de predicado verbal, nominal e verbo nominal. Nós vimos que no predicado nominal ele tem verbo de ligação. Então, se você ver aqui, é o verbo que liga o sujeito a um atributo, um estado ou uma característica, né? Expressos pelo predicativo do sujeito, que é um adjetivo, né, vai dar uma característica, um estado ou atributo, uma qualidade ao sujeito da oração. Então, ali, os verbos de ligação mais comuns são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, pode ser o continuar, tornar-se também. Isso já foi passado para vocês. Então, aqui nós temos a fotografia é belíssima. A fotografia é o sujeito, é um verbo de ligação. Só vou terminar a explicação aqui, eu deixo vocês falarem, tá, gente? É verbo de ligação, verbo ser, e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. A jovem da fotografia parecia feliz. Parecia verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. O crítico ficou sem palavras. Ficou verbo de ligação, sem palavras, predicativo do sujeito. Todos continuaram assustados. Continuaram, verbo de ligação, assustados, predicativo do sujeito. E aqui a plateia estava maravilhada, estava, verbo de ligação, maravilhada, predicativo do sujeito. Então, ali, se você notar que os verbos de ligação, eles são exemplos, dos exemplos anteriores, indicam um estado em relação ao sujeito. Na número 1, aqui, a ideia é de algo permanente, tá? Na 2, indica-se uma aparência, né? Parecia feliz. Na 3, ocorre uma mudança de estado. Ele ficou sem palavras, mudou o estado ali da pessoa. Na 4, indica uma continuação no tempo, ou seja, eles continuaram assustados. E na 5, o estado é de algo passageiro. Ela estava maravilhada, ou seja, naquele momento. Então, ali, se você observar aqui nessa oração desse para ir além, é preciso levar em conta que determinados verbos, eles exigem complementos que, quando não são usados corretamente ou quando substituídos por outros, alteram completamente o significado de uma frase.
Nessa aqui, Joana aspirou ao perfume e achou muito delicado. Observem ali o verbo aspirar. Ele pode significar ter vontade, pretender alcançar ou cheirar. Então, nessa frase aqui, usar a preposição criou um problema de compreensão. Joana pretendia conseguir um perfume, né? Aspirar a, verbo transitivo indireto. E quando o conseguiu, achou que era delicado. Ou Joana cheirou o perfume, aspirar, verbo transitivo direto, e achou que era delicado. Então, para resolver isso, nós podemos observar aqui nessas construções. Joana aspirou para mudar, para você não entender que ela pretendia conseguir um perfume, não é? Ela aspirou a compra do perfume e ao recebê-lo achou muito delicado. Ou eu posso reescrever tirando a preposição. Joana aspirou, no sentido de cheirar, né? Aqui no sentido de almejar. Aqui, Joana aspirou o perfume e achou muito delicado. Então, ali, isso vai ocorrer com esse verbo aqui, assistir. Se você não usar preposição, ele tem um significado. Se você usar com preposição, ele terá outro significado, ok? Eu vou abrir um pouquinho agora para vocês estarem perguntando alguma coisa. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão perguntando aqui, fazendo algumas perguntas. Eu gosto de brincar. Gosto de quê? Isso, certo? Não seria do quê, né? Mas de quê? Objeto e adjunto adverbial são muito parecidos. Só lembrando que o adjunto adverbial, ele é a mesma coisa que um advérbio. Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação ou dúvida, ok? Agora, ali, o objeto é complemento do verbo. E o adjunto adverbial, ele é apenas acrescentado, mas se você tirar o adjunto adverbial, ele não muda o significado da oração, tá? Então, a diferença se torna essa daqui. A transitividade está presente em todas as frases? Se você usar o verbo transitivo e o verbo intransitivo, sim, mas quando se usa o verbo de ligação, aí não. Aí nós dizemos que ele não tem a transitividade porque ele está apenas ligando o sujeito ao seu predicativo, tá? Indireto, não. O verbo transitivo direto, ele precisa de um complemento sem preposição e o indireto precisa de um complemento com preposição. Agora, o verbo bitransitivo, ele precisa desses dois complementos, tá? É isso dali. Então, eu já observei aqui algumas perguntas, eu vou dar um tempinho para vocês falarem agora